Esta é a história de Cecília, uma mulher que dedicou cada fibra do seu ser à construção de um lar que acreditava ser sagrado em Joinville, Santa Catarina. Em uma madrugada gelada e chuvosa, típica do sul, o véu da ilusão foi arrancado de forma brutal. O que ela encontrou ao abrir a porta de casa não foi apenas uma traição conjugal, mas o abandono cruel de quem mais precisava de proteção. Prepare-se para acompanhar uma trajetória de dor profunda que se transforma em uma estratégia fria e necessária de sobrevivência e justiça. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O turno da noite na metalúrgica em Joinville sempre parecia durar uma eternidade, mas naquela madrugada de terça-feira, o peso do metal e o cheiro penetrante de óleo de corte pareciam mais densos do que o habitual. Meus braços latejavam, um reflexo das 10 horas operando a prensa, mas o que me mantinha de pé era o pensamento no calor da minha casa e no abraço do meu filho. O inverno catarinense não perdoa. A neblina, que aqui chamamos carinhosamente de filtro, cobria as ruas do bairro Costa e Silva com uma manta cinzenta e úmida que dificultava a visão através do para-brisa embaçado do meu carro velho. Eu só conseguia pensar em chegar, tirar as botas com biqueira de aço e deslizar para debaixo das cobertas ao lado de Rodolfo. Eram exatamente 6h10 da manhã quando estacionei na frente do nosso pequeno portão de ferro. O silêncio da rua era quebrado apenas pelo som rítmico das gotas de água caindo das calhas. Eu me sentia vitoriosa por ter terminado mais uma semana de horas extras. Afinal, cada centavo a mais no holerite significava um futuro melhor para o Caetano, nosso pequeno de apenas 4 anos. Com a chave na mão, girei a maçaneta com o cuidado de uma ladra, querendo evitar que o estalo metálico acordasse a casa. O ar dentro da sala estava estranhamente gelado, muito mais frio do que o normal para uma casa que deveria estar protegida pelo aquecedor que deixávamos programado. Foi quando meus olhos, ainda se ajustando à penumbra, focaram em um vulto no chão, próximo ao sofá de tecido áspero que ainda estávamos pagando. Meu coração deu um solavanco tão violento que senti o gosto ferroso do sangue na boca. Ali, deitado diretamente sobre o piso de cerâmica gélido, estava Caetano. Ele estava encolhido em posição fetal, com as bochechas pálidas e os lábios levemente arroxeados pelo frio. Suas mãos pequenas apertavam contra o peito o Tico, seu ursinho de pelúcia encardido, como se o brinquedo fosse a única fonte de calor em todo o universo. Não havia manta, não havia travesseiro. Apenas o meu filho, abandonado à própria sorte no meio da sala, enquanto o sereno da madrugada se infiltrava pelas frestas das janelas mal fechadas. O choque inicial deu lugar a uma fúria surda, uma eletricidade que percorreu minha espinha. Por que ele estava ali? Onde estava Rodolfo? Onde estava Alana, minha irmã mais nova, que havia pedido para passar uns dias conosco alegando que estava sem crise e precisava de apoio familiar? Larguei minha bolsa de marmita no chão, sem me importar com o barulho, e me ajoelhei ao lado do Caetano. Toquei sua pele e ela parecia mármore tirado da geladeira. Ele nem sequer acordou, apenas soltou um gemido baixinho, um som de puro desamparo que rasgou minha alma em 1000 pedaços. Eu o cobri com meu próprio casaco de trabalho, ainda impregnado com o cheiro da fábrica, e me levantei com um propósito sombrio. Caminhei pelo corredor, meus passos ecoando como batidas de um tambor de guerra. A porta do quarto de visitas, onde Alana deveria estar dormindo sozinha, estava entreaberta. Um som vindo de lá de dentro interrompeu minha respiração, o ronco pesado e satisfeito de Rodolfo. Aquele som, que tantas vezes me trouxe paz por sinalizar que ele estava em casa, agora soava como um insulto grotesco. Empurrei a porta de uma vez. O rangido da dobradeira de metal pareceu gritar a verdade antes mesmo que meus olhos processassem a cena. Lá estavam eles. Rodolfo, o homem a quem prometi minha vida, e Alana, o sangue do meu sangue, a menina que eu ajudei a cuidar quando nossa mãe trabalhava fora. Eles estavam entrelaçados sob o edredom que eu mesma havia comprado com o bônus de Natal. O braço dele rodeava o pescoço dela,
com uma intimidade que não deixava margem para dúvidas ou desculpas esfarrapadas. O cheiro no quarto era uma mistura nauseante de suor, perfume barato de baunilha, o favorito de Alana, e o odor do álcool de algumas latas de cerveja espalhadas pelo criado mudo. Eles estavam tão mergulhados no pós-prazer e no torpor da bebida que nem sequer se mexeram com a minha entrada. Eu olhei para os dois e, por um segundo, o mundo ficou em preto e branco. A dor foi tão intensa que transcendeu o choro. Eu não tinha lágrimas, tinha brasas nos olhos. Enquanto eles se perdiam em seu adultério egoísta, meu filho, o fruto do que eu pensava ser um amor sólido, estava congelando a poucos metros dali, esquecido como um objeto sem valor. A negligência com Caetano doeu mais do que a traição física. Rodolfo sabia que o menino tinha crises de asma quando o tempo esfriava. Alana sabia o quanto eu me sacrificava para manter aquela casa. Eles não apenas me traíram, eles cuspiram na vida que eu construí com cada gota do meu suor. Não houve gritos, não houve escândalo. Algo dentro de mim, uma engrenagem antiga e poderosa, simplesmente mudou de lugar. Eu sabia que, se acordasse os dois agora, entraria em uma espiral de mentiras, pedidos de perdão vazios e justificativas imundas. E eu não tinha tempo para isso. Meu filho precisava de mim. Voltei para a sala, sentindo cada músculo do meu corpo retesado, como um cabo de aço sob tensão. Peguei Caetano nos braços com uma delicadeza que contrastava com o caos interno que eu vivia. Ele era tão leve, tão frágil. Está tudo bem, meu amor. A mamãe chegou, sussurrei no ouvido dele, sentindo seu corpo começar a esquentar contra o meu peito. Fui até o nosso quarto, peguei apenas uma mochila e joguei dentro as roupas dele, seus documentos e o pouco dinheiro que eu guardava em uma caixa de metal no alto do armário para emergências. Eu não levei nada meu, além da roupa do corpo e da dignidade que eles tentaram me tirar. Cada movimento era calculado, silencioso. Eu me sentia como uma estranha em minha própria casa, observando os móveis que escolhemos juntos e sentindo um nojo profundo de cada lembrança que aqueles objetos carregavam. Ao passar novamente pela porta do quarto de visitas, parei por um segundo. A luz cinzenta da manhã agora iluminava o rosto de Alana. Ela parecia tão serena, tão alheia à destruição que havia causado. Tive vontade de avançar, de arrancar aquela expressão de paz do rosto dela, mas o peso de Caetano em meus braços me lembrou das minhas prioridades. A vingança, eu percebi ali, não seria feita de gritos e tapas. Seria construída na ausência, no silêncio e na ruína que eles encontrariam quando percebessem o que haviam perdido. Saí da casa sem olhar para trás. O frio de Joinville lá fora já não me incomodava. O gelo dentro do meu peito era muito mais potente. Coloquei Caetano no banco de trás. Prendi o cinto com as mãos trêmulas e dei a partida. Enquanto o motor roncava, eu olhei pelo retrovisor para a fachada da casa que um dia chamei de lar. A luz da sala ainda estava acesa, um farol solitário revelando o vazio que eu deixava. Eu não sabia para onde ir, mas sabia exatamente quem eu deixava de ser. A Cecília, ingênua e dedicada, morreu naquela sala, no momento em que viu seu filho jogado no chão. Agora, restava apenas a mulher que faria o mundo cobrar cada centavo dessa dívida. Dirigi em direção ao centro, as lágrimas finalmente começando a turvar minha visão, mas minhas mãos permaneciam firmes no volante. O sol começava a surgir por trás das montanhas, tingindo a neblina de um laranja doentio. O capítulo 1 da minha nova vida estava começando sob o signo da traição, mas eu prometi a Caetano, enquanto ele dormia o sono profundo dos inocentes, que o capítulo final seria escrito sob as minhas regras. Eles achavam que tinham me deixado sem nada, mas esqueceram que quem não tem nada a perder é a pessoa mais perigosa do mundo. A chuva em Joinville não. É apenas água caindo do céu. É uma presença constante, um véu úmido que se infiltra nos ossos e na alma. Enquanto eu dirigia sem destino certo pelo bairro Itaú, o barulho do limpador de para-brisa parecia contar os segundos da minha nova vida. Caetano ainda dormia no banco de trás, mas sua respiração estava pesada. Um chiado úmido que me fazia apertar o volante com tanta força
que meus dedos perdiam a cor. Eu não podia voltar para a casa dos meus pais em Jaraguá do Sul. Eles eram idosos e meu pai, um homem de valores rígidos e saúde frágil, não suportaria o peso da vergonha que Alana jogou sobre nossa família. Eu estava sozinha, e essa percepção era como o óleo de corte da metalúrgica, viscosa, escura e difícil de limpar. Parei em frente a uma pensão de fachada descascada, pintada de um verde-água triste que o tempo e o mofo já haviam transformado em algo indefinido. Letreiro de neon caprichosamente piscava apenas a palavra vagas, emitindo um zumbido elétrico irritante. Era ali, entre as paredes que cheiravam a desinfetante barato e madeira úmida, que eu buscaria refúgio. Carreguei Caetano no colo, sentindo que ele estava começando a queimar de febre. O calor que emanava do seu corpinho era um lembrete cruel da negligência de Rodolfo e Alana. A dona da pensão, uma senhora chamada Valdecira, me olhou com olhos cansados, mas não desprovidos de uma certa compaixão calejada. Ela tinha as mãos grossas de quem passou a vida esfregando o chão, e o cheiro de café requentado que a acompanhava era estranhamente confortante. Ela não fez perguntas sobre o porquê de uma mulher com uniforme de fábrica e uma criança febril estar procurando um quarto às 7 da manhã. Em Joinville, as pessoas da classe operária respeitam o silêncio de quem está sendo moído pela engrenagem da vida. O quarto 7 está limpo, guria. Tem um aquecedor a óleo que ajuda com o mofo. Mas não abusa que a conta de luz aqui é cara, disse ela, entregando-me uma chave pesada, presa a um chaveiro de plástico desgastado. O quarto era minúsculo, uma cama de casal com um colchão que afundava no meio, uma cômoda de compensado com as gavetas emperradas e uma janela pequena que dava para o muro de chapas de zinco do vizinho. Deitei Caetano e comecei a despi-lo para dar um banho morno, tentando baixar a temperatura. Quando tirei suas meias, vi que seus pés estavam branquinhos de frio. O ódio que eu sentia por Rodolfo e Alana, que até então era uma labareda descontrolada, começou a se transformar em algo sólido e frio, como o aço que eu moldava na prensa todos os dias. Eles não apenas quebraram meu coração, eles quase deixaram o filho dele morrer de hipotermia ou de uma pneumonia severa enquanto se satisfaziam. Enquanto a água morna caía sobre Caetano no banheiro minúsculo, meu celular, esquecido no bolso do casaco, começou a vibrar. O nome Rodolfo brilhava na tela rachada. O visor mostrava a foto dele sorrindo em um churrasco no ano passado, com um espeto de picanha na mão, posando como o provedor perfeito. Deixei o aparelho vibrar sobre a pia de louça encardida até que ele se calasse. Logo em seguida, uma mensagem. Ceci, cadê você? Por que o Caetano não está na cama? A Alana acordou e disse que ouviu o carro sair. Volta logo. Vamos conversar. Conversar. A audácia daquela palavra me deu náuseas. Imaginei os dois na cozinha, talvez preparando um café, tentando alinhar uma mentira que pudesse me convencer. Talvez diriam que foi o álcool, que foi um momento de fraqueza, que Alana estava vulnerável e ele tentou confortá-la. Eu conhecia o roteiro. O que eles não sabiam é que eu não era mais a espectadora passiva daquele teatro de horrores. Passei o dia cuidando de Caetano. Fiz uma canja de galinha no fogareiro elétrico que Dona Valdecira me emprestou, soprando cada colherada com uma paciência que eu não sabia que ainda possuía. O menino alternava entre o sono agitado e momentos de choro baixinho, chamando pelo pai. Cada vez que ele pronunciava o nome de Rodolfo, uma parte de mim morria e outra, muito mais sinistra, nascia. Eu precisava de um plano. Eu não queria apenas a separação. Eu queria que eles sentissem o peso da perda em cada centavo, em cada olhar de julgamento da cidade, em cada privilégio que meu trabalho duro proporcionava a eles. Rodolfo nunca foi um grande trabalhador. Ele vivia de negócios incertos, de vender carros com procedência duvidosa e de comissões que nunca chegavam. Quem mantinha a casa, quem pagava a prestação do nosso sobrado no Costa e Silva e quem sustentava os luxos de Sight Girl, falida da Alana, era eu, com minhas mãos sujas de graxa e meus turnos dobrados na metalúrgica. O sobrado estava no meu nome, herança de uma pequena parte que recebi da minha avó e que investi cada real que guardei desde os 18 anos. Eles achavam que tinham um teto,
mas o teto era meu. À noite, enquanto a neblina engolia a pensão, procurei na minha mochila o caderno onde eu anotava minhas metas e gastos. Comecei a listar não apenas as traições emocionais, mas as dívidas que Rodolfo acumulou no meu cartão de crédito e as joias da minha mãe que Alana pegou emprestadas e nunca devolveu. Eu precisava de ajuda profissional. Lembrei-me de Dr. Fausto, um advogado de família conhecido em Joinville por ser um verdadeiro tubarão. Ele era cliente da oficina de um primo meu e tinha fama de não ter piedade de maridos negligentes. Meu telefone vibrou novamente. Desta vez era a Alana. Irmã, por favor, não entenda errado. Eu estava mal. O Rodolfo só estava me ouvindo. A gente acabou dormindo sem querer. Não aconteceu nada do que você está pensando. Não faz uma loucura. Pensa no Caetano. A manipulação dela era tão previsível que chegava a ser insultuosa. Não aconteceu nada do que você está pensando. Como se o fato de estarem nus na mesma cama, enquanto meu filho sofria no chão da sala, fosse uma construção da minha imaginação. Eu não respondi. O silêncio seria minha primeira arma. Deixaria que a paranoia os corroesse. Onde eu estava? Com quem? O que eu faria a seguir? Essas perguntas seriam os fantasmas que os assombrariam naquela casa que, em poucos dias, deixaria de ser o ninho de amor deles para se tornar o palco da ruína. Olhei para Caetano, que finalmente dormia um sono tranquilo após o remédio fazer efeito. Passei a mão por seus cabelos finos e fiz uma promessa silenciosa. Eu não seria a vítima chorosa que facilitaria a vida dele saindo de cena e deixando o caminho livre. Eu voltaria para buscar o que é meu. E quando eu terminasse, Rodolfo e Alana entenderiam que o maior erro de suas vidas foi subestimar a mulher que carrega o peso do mundo nas costas e ainda consegue caminhar firme. O frio de Joinville batia na janela, mas dentro do quarto 7, o ar estava começando a ficar pesado com a eletricidade da minha resolução. Eu tinha pouco dinheiro, um filho doente e um coração estraçalhado, mas eu tinha algo que eles nunca possuíram: a verdade e a capacidade de suportar a dor até que ela se transformasse em poder. A vingança é um prato que se serve frio, mas para uma operária de Joinville, ele é forjado no fogo alto e martelado até atingir a perfeição. O escritório do Dr. Fausto ficava em um prédio de fachada sóbria, revestido de pastilhas cinzentas que pareciam absorver a luminosidade já escassa do centro de Joinville. Lá dentro, o ambiente era o oposto da umidade lá de fora. O ar-condicionado mantinha uma secura profissional, e o cheiro de café expresso moído na hora misturava-se ao odor de papel antigo e couro legítimo. Eu me sentia deslocada com minha bota de cano curto, ainda suja do barro da calçada, e meu casaco de nylon. Mas a firmeza com que eu segurava a mão de Caetano dizia que eu não estava ali para pedir favor. Eu estava ali para comprar justiça, e eu pagaria o preço que fosse necessário. Dr. Fausto era um homem de meia idade, com cabelos impecavelmente cortados e olhos que pareciam ler o que estava escrito atrás da minha retina. Ele ouviu cada detalhe em silêncio, apenas girando uma caneta de metal pesado entre os dedos. Contei sobre a madrugada, sobre o chão gelado da sala, sobre o ursinho de pelúcia que era a única proteção do meu filho, e sobre a imagem da minha irmã e do meu marido entranhados como vermes no quarto de visitas. Quando terminei, ele apenas assentiu e abriu uma pasta de couro. Cecília, o que você me trouxe não é apenas um caso de traição. É um caso de abandono de incapaz e negligência severa. A voz dele era profunda, com um sotaque catarinense discreto, mas autoritário. O fato de o imóvel ser fruto de uma herança sua e de estar exclusivamente no seu nome, nos dá uma vantagem estratégica imensa. Joinville tem juízes que não toleram esse tipo de conduta doméstica, especialmente quando envolve o bem-estar de um menor sob risco de saúde. Saí do escritório com um calhamaço de documentos e uma determinação que beirava a frieza absoluta. Antes de qualquer coisa, levei Caetano ao hospital infantil. Eu precisava de um laudo oficial. O médico, um homem jovem com olheiras profundas, confirmou o início de uma bronquite aguda e sinais claros de exposição prolongada ao frio. Cada palavra digitada naquele laudo médico era uma bala que eu guardava para o meu revólver. Jurídico.
Com a receita em mãos e o coração blindado, comprei os remédios em uma farmácia na rua 15 de novembro e voltei para a pensão para o meu último movimento estratégico antes do ataque final. Eu precisava de provas de que a traição não era um incidente isolado, como Alana tentaria argumentar para nossa família. Liguei para uma antiga colega de escola dela, uma garota chamada Verônica, que sempre foi transparente demais para o próprio bem, e que, eu sabia, frequentava o mesmo círculo de bares noturnos no bairro Via Gastronômica. Oi, Verô. Sou eu, a Cecília. Minha voz não tremeu. Preciso saber há quanto tempo a Alana e o Rodolfo estão se encontrando. E não adianta mentir, eu já vi os dois na minha cama. O silêncio do outro lado da linha foi a resposta mais barulhenta que já ouvi. Verônica, após alguns gaguejos, soltou tudo. Meses. Eles se encontravam quando eu estava no turno da madrugada na metalúrgica. Eles usavam o meu carro, bebiam a minha cerveja e riam do meu cansaço. Rodolfo até pedia dinheiro para investir em peças e usava o valor para levar Alana a motéis na saída para Curitiba. Desliguei o telefone sentindo um gosto de bile, mas com um sorriso amargo. Eu tinha as datas, os locais e a confirmação da infâmia. Naquela tarde, o sol resolveu aparecer timidamente entre as nuvens de Joinville, mas eu não me deixei enganar pelo brilho falso. Peguei o carro e dirigi até o meu sobrado no Costa e Silva. Eu não estava sozinha. Dr. Fausto havia conseguido uma medida liminar de afastamento do lar e uma ordem de despejo imediata para qualquer pessoa que não fosse o proprietário legal, baseada no risco ao menor e na propriedade indébita. 2 oficiais de justiça e uma viatura da polícia militar me aguardavam na esquina. O som das sirenes desligadas era o único aviso da tempestade que eu estava levando para a porta deles. Estacionei na frente de casa. O jardim que eu cuidava com tanto carinho estava com a grama alta. A janela do quarto de casal estava aberta. Respirei fundo, sentindo o cheiro da terra úmida e o aroma das azaleias que estavam começando a murchar. Caminhei até a porta e, desta vez, não usei a chave. Bati com força. Uma batida. Seca, definitiva. Rodolfo abriu a porta vestindo apenas uma bermuda de moletom que eu havia lhe dado de aniversário. Ele tinha a cara inchada de quem tinha acabado de acordar de um sono pesado e imerecido. Quando ele me viu, seus olhos se arregalaram e ele tentou esboçar um sorriso cínico, aquele mesmo sorriso que sempre me desarmava. Ceci? Poxa, amor, onde você se meteu? A gente estava preocupado. A Alana até chorou. Eu não... Respondi. Apenas dei um passo para o lado, revelando os oficiais de justiça e os policiais. O sorriso dele murchou instantaneamente, transformando-se em uma máscara de confusão e medo. Alana apareceu logo atrás, enrolada em um roupão de seda que ela certamente tinha tirado da minha gaveta. Ao ver os policiais, ela soltou um grito abafado e levou as mãos à boca. "O que é isso, Cecília? Você ficou louca?" gritou Alana, a voz fina e estridente cortando o ar como uma lâmina cega. "É assim que você trata sua própria irmã por causa de um mal-entendido?" "Mal-entendido?" Minha voz saiu baixa, mas cada sílaba pesava uma tonelada. "Vocês deixaram o Caetano no chão gelado, sem cobertor, com asma, enquanto se esfregavam no quarto ao lado. Vocês não são família, vocês são parasitas." O oficial de justiça, um homem sério com uma pasta preta, deu um passo à frente e começou a ler a ordem judicial. Rodolfo tentou protestar. Disse que não tinha para onde ir, que o carro era dos dois. Mentira. O financiamento estava no meu CPF e ele nunca pagou uma parcela. Os policiais foram claros. Eles tinham 20 minutos para pegar o que fosse estritamente pessoal e sair. Caso contrário, seriam conduzidos por desobediência. Foi o momento mais satisfatório e doloroso da minha vida. Assistir a Lana jogando suas roupas baratas em sacos de lixo preto, chorando e me chamando de monstro, enquanto Rodolfo tentava, sem sucesso, manter uma postura de dignidade que ele já havia perdido há muito tempo. Ele olhava para mim, esperando ver a Cecília que cedia, a Cecília que perdoava para manter a paz. Mas aquela mulher tinha ficado na poeira da metalúrgica. Quando eles atravessaram o portão, carregando nada além de sacolas plásticas,
e a vergonha de serem expostos na frente dos vizinhos que agora espiavam por trás das cortinas, eu senti um alívio imenso. Mas sabia que o acerto de contas estava longe de acabar. Eles achavam que ser expulsos de casa era o fim. Eles não imaginavam que eu estava apenas começando a desmontar a rede de mentiras que sustentava a vida medíocre deles. Entrei na sala vazia. O cheiro deles ainda estava lá. Um odor de traição que impregnava o ar. Fui direto para o quarto de Caetano, peguei o ursinho Tico e o apertei contra o peito. A justiça dos homens tinha começado a agir, mas a minha justiça, a justiça de uma mãe que viu seu filho ser negligenciado, seria muito mais meticulosa. Enquanto o crepúsculo caía sobre Joinville, eu olhei para os documentos sobre a mesa da cozinha. O próximo passo não seria apenas jurídico, seria o golpe final na reputação e no sustento daqueles que acharam que poderiam destruir meu mundo e sair impunes. 6 meses se passaram, desde que o som daquela porta batendo ecoou pelo bairro Costa e Silva, selando o destino de Rodolfo e Alana. Em Joinville, dizem que a chuva tem o poder de lavar a alma, mas eu aprendi que a alma só se limpa com o esforço bruto de quem decide não ser mais vítima. O inverno rigoroso deu lugar a uma primavera úmida, e o cheiro de mofo e traição que antes impregnava as paredes da minha casa foi substituído pelo aroma de tinta fresca e lavanda. Eu mesma pintei cada cômodo, cobrindo as cores que eles escolheram com tons de cinza e branco. Cores limpas, cores de um novo começo que não admitia sombras do passado. Na metalúrgica, minha vida também mudou. A raiva que eu sentia foi canalizada para o trabalho. Eu não operava mais apenas a prensa. Eu estudava os processos, sugeria melhorias na linha de montagem e, após um teste rigoroso, fui promovida a supervisora de turno. Agora, minhas mãos não estavam mais apenas sujas de graxa, mas carregavam a responsabilidade de liderar. O aumento no salário me permitiu pagar o doutor Fausto sem apertar o orçamento. E, mais importante, garantir que Caetano tivesse o melhor tratamento para sua asma. Ele não era mais aquele menino pálido que encontrei no chão da sala. Suas bochechas estavam coradas, e o brilho, em seus olhos ao me ver chegar do trabalho, era o único prêmio que eu realmente buscava. A vingança, no entanto, não foi algo que eu precisei executar com as mãos. O caráter de Rodolfo e Alana se encarregou de destruir o que restava deles. Sem o meu suporte financeiro, sem o teto que eu provia e sem o meu carro para desfilar pela via gastronômica, a relação apaixonada dos dois ruiu como um castelo de cartas sob o vento sul. Doutor Fausto foi implacável no tribunal. Conseguimos não apenas o divórcio por culpa exclusiva dele, mas a guarda unilateral de Caetano. O laudo do hospital infantil e o testemunho dos vizinhos sobre a madrugada do abandono foram fatais. Rodolfo foi condenado a pagar uma pensão alimentícia que ele mal conseguia arcar, já que seus negócios eram, na verdade, uma rede de pequenas dívidas e mentiras. Certa tarde, enquanto eu caminhava pela Rua das Palmeiras com Caetano, vi Alana. Ela estava trabalhando em uma lanchonete de baixo custo, servindo mesas com um uniforme que parecia pequeno demais e uma expressão de cansaço que eu conhecia bem, mas que nela parecia carregar o peso da derrota. O cabelo, que ela sempre ostentava com tratamentos caros pagos com o meu dinheiro, estava sem brilho e preso em um coque desleixado. Quando nossos olhos se cruzaram, ela não sustentou o olhar. Ela baixou a cabeça, escondendo-se atrás de um cardápio plastificado. Não senti ódio, não senti prazer no sofrimento dela. Senti algo muito mais poderoso e final: indiferença. Ela era apenas uma estranha que por acaso compartilhava o mesmo DNA. Uma mulher que trocou a lealdade da irmã por um momento de luxúria com um homem medíocre. Rodolfo tentou me procurar algumas vezes. Mensagens longas de madrugada, juras de que tinha mudado, pedidos desesperados para ver o filho, embora ele nunca depositasse a pensão em dia. Eu nunca respondi. Todas as comunicações passaram a ser via advogado. A última notícia que tive dele foi através de um primo em comum. Ele teve que vender o pouco que tinha para pagar agiotas de quem pegou dinheiro para manter as aparências com Alana no início da fuga deles. Agora,
Ele morava em um quarto alugado nos fundos da casa de uma tia distante, em uma cidade vizinha, sem carro, sem prestígio e sem a família que ele tão estupidamente descartou. O payoff final aconteceu em uma audiência de revisão de pensão. Eu estava lá, impecável em um terno que comprei no shopping Müller, os cabelos cortados de forma moderna, exalando a confiança de quem recuperou as rédeas da própria existência. Rodolfo estava sentado do outro lado da mesa, envelhecido 10 anos em apenas 6 meses. Ele tentou argumentar que a vida estava difícil, que Joinville estava cara demais. Dr. Fausto apenas colocou sobre a mesa as fotos das postagens que Alana ainda fazia em redes sociais fakes, tentando ostentar idas a motéis e jantares, enquanto ele alegava pobreza em juízo. A juíza não teve piedade. O valor foi mantido sob pena de prisão imediata. Na saída do fórum, ele me parou no corredor. O cheiro de cigarro barato emanava dele. Você venceu. Cecília, está feliz agora? Destruiu a minha vida e a da sua irmã por causa de um erro, ele disse com a voz embargada por uma autopiedade patética. Parei por um momento e olhei para ele. Não para o homem que eu amei, mas para o homem que ele realmente era. Um covarde que negligenciou o próprio filho. Eu não destruí nada, Rodolfo. Eu apenas acendi a luz. Vocês é que decidiram viver no lixo. A diferença é que agora eu não estou mais lá para limpar a bagunça de vocês. E quanto ao meu filho, ele está ótimo. Ele finalmente tem uma mãe que o protege e um pai que, bom, um pai que é apenas um nome em uma certidão e um depósito mensal. Passar bem. Caminhei em direção ao meu carro, um modelo novo que comprei com o fruto do meu próprio esforço, sem precisar pedir autorização para ninguém. O sol de Joinville, quando resolve aparecer de verdade, é radiante. Entrei no veículo e senti o ar-condicionado gelar o ambiente. Fui direto buscar Caetano na escola. Quando o vi correndo em minha direção, com o ursinho Tico saindo pela metade da mochila, soube que a justiça tinha sido feita. A verdadeira vingança não foi vê-los na miséria. Foi me tornar a mulher que eu sempre deveria ter sido, independente, forte e inabalável. A traição de Rodolfo e Alana foi o fogo que me forjou, mas a têmpera final quem deu? Fui eu. Hoje, quando olho para o céu nublado de Santa Catarina, não vejo mais tristeza. Vejo a oportunidade de ser a única arquiteta do meu destino. Eu sobrevivi ao gelo daquela madrugada para construir um império de paz para o meu filho. E nessa nova história, eles não são nem sequer notas de rodapé. Fechei a porta de casa e tranquei o portão. Lá fora, a chuva começou a cair novamente, fina e persistente. Mas lá dentro, no meu refúgio, estava quente. O aquecedor funcionava perfeitamente. O jantar estava no fogo e o riso de Caetano preenchia os espaços que antes eram ocupados por mentiras. Eu havia voltado para casa, não para a casa que eles profanaram, mas para a casa que eu construí dentro de mim mesma. E essa, ninguém jamais conseguiria me tirar.